Bom, o setor A, aulas 15 e 16, introdução às funções. Como o próprio nome diz, introdução. Introdução é o começo, a gente vai relembrar algumas coisas quanto às funções, não especificamente alguma análise como função de primeiro grau, segundo, exponencial, isso veremos na próxima apostila, tá? Na apostila 3. Hoje é mais relembrar um pouquinho sobre o conceito da função, alguns exercícios que podem falar de uma forma genérica sobre funções. Então, as aulas de hoje e todos os exercícios com relação a essas aulas, elas são sobre isso, tá? Sobre a introdução às funções. Mas ó, para a gente começar, tem uma anotação, ó, que é o f de x que a gente fala. O que é f de x? Para falar a verdade, uma função, ó, vamos antes dar uma relembradinha numa coisa. Lá no nono ano a gente aprende a fazer essa conta, certo? Pode ser que ela varia. Quer dar um número irracional? Né? Faríamos conta aqui, isolaríamos, enfim. Então aqui a gente coloca algumas situações, né? Quando a gente coloca uma, nesse caso, nesses dois casos, podemos ter uma resposta, podemos ter duas respostas ou não podemos ter nenhuma resposta, né? Dependendo. Quando a gente tem duas respostas, quando eu tenho, por exemplo, uma raiz quadrada, né? A raiz quadrada tem dois valores, pode ser negativo ou positivo. Quando eu tenho uma resposta, quando é zero, por exemplo. Quando eu não tenho resposta, se eu vou lá, resolvo e caio nisso daqui. Não tenho nenhuma resposta real. Tenho respostas complexas, que é uma outra matéria. Tá? Estamos estudando nos reais. Então, essa daqui, quando por enquanto que eu tenho essa resposta, né, esse x, então não considero resposta. Aqui uma só, aqui duas. Fechou? E quando a gente não quer necessariamente uma resposta? A gente quer um modelo, a gente quer uma regra, a gente quer algo do tipo. Então, quando acontece isso, a gente tem uma função. Então, a função são, entre aspas, tipo equações. Tá? Se tiver algum professor de cálculo vendo eu coloquei esse aspas e falar que função é tipo uma equação, eu sou espancado. Mas para a gente colocar aí na cabeça, para a gente definir, tá? Aqui, ó, a gente tem vários momentos, vários instantes. Eu gosto até de falar nessa palavra para a gente já também... Para aproveitar isso para Torricelli depois, para física. Né? Que física a gente vive de instantes. Então, alguns tipos de exercício, não todos, obviamente. Mas aqui, ó, quando a gente tem, por exemplo, em vez de ter um número, tem uma situação dessa. Então, para falar a verdade, isso é uma função. A gente não tem uma resposta. A gente tem um desenho, um gráfico, a gente tem uma situação que pode ter, inclusive, infinitas respostas. Eu posso trocar x por qualquer valor e y dá qualquer outro valor, assim também dá outros valores. Enfim, né? Vamos estudar até com alguns exemplos. Esse daqui, por exemplo, que a gente está vendo, está na página 12. Vamos pensar nesse primeiro, ó. Esse primeiro está pedindo o quê? Ó? X igual a menos 1. Então, tá vendo onde tem x? Eu troquei. Troquei por quanto? Troquei por menos 1. E fazendo a conta. Menos 1 ao quadrado dá 1. E 1 menos 4 dá menos 3. Então, ó, toda função ela é formada de pontos. Por exemplo, o ponto dessa função. Né? A gente está pensando nessa daqui. Esse daqui é um ponto, o x para menos 1, lembrando que sempre no ponto o x vem primeiro e o y vem depois. Isso daí chama par ordenado. Par porque 2, ordenado porque tem a ordem, certinho. Lembrando também, o x ele pode receber o nome, né, no eixo, a gente vai falar muito abscissa. E o y ordenada. É como se fosse, entre aspas, o y recebe a ordem do x. Tá? Quem manda é o x, o y é uma consequência. Por que é importante? Porque tem alguns tipos de questões, depois a gente até traz uma dessa para discutir. Que a gente analisa, aí olha lá nas alternativas, aparentemente duas alternativas são extremamente iguais. Só que a ordem de escrita importa e fala sobre isso. Tem umas que falam y é tanto, pois o x valeu tanto. Aí você fala, essa fechou. Porque a outra é como o x valeu tanto e o mesmo valor, tá? Então o y resultou em tanto. Aí você fala, mas são as duas iguais? Mas está pela ordem, tá falando que o x que valeu primeiro, então ainda que era certa. Depois a gente até traz por uma aula, como é a primeira de funções, eu vou
Eu vou trazer depois, então, para a gente dar uma analisada nessa, tá? Mas, enfim, funções, gente. A gente tem valores de x, valores de y. Tem conjuntos que a gente pode trabalhar com ele. Tem os conjuntos que o x, aqui nesse caso, a gente falar reais, quer dizer que o conjunto são os reais, né? Então a gente pode trabalhar com qualquer número real, tirando raízes negativas ou divisões por zero, enfim, situações que não são reais, a gente pode trabalhar com qualquer número. E ainda, ó, na página 12, eu tinha colocado uma aqui, eu esqueci. Mas vamos apagar aqui então para a gente ler o quadradinho. Eu não gosto de animar por causa disso. Então, ó, se a gente escreve f de x igual a x ao quadrado menos 4 e o y igual a f de x, o que a gente tem? A gente está falando que y é uma função. Aqui eu falei, é uma função de x. Ela fica em função do x, que nem eu já tinha comentado com vocês, tá? Então, ó, continuando na página 12, a página 12 fala sobre alguns nomes, algumas nomenclaturas importantíssimas: domínio, contradomínio e imagem. Então, quem são cada um deles? Depois dá uma olhadinha aí, mas resumindo: domínio, os valores de x, fechou? Contradomínio, os valores do y. Imagem, quem do y realmente foi pego. Tá? Assim, só exemplo. Né? Vamos fazer uma... Essa daqui é uma função de segundo grau, que a gente vai estudar daqui a algumas aulas, né? Mas uma função de segundo grau, ela é tipo assim. Pode ser tipo assim. Então, ó, quem que é o domínio dela? O domínio são todos os valores do x. Porque numa função de segundo grau, qualquer valor de x pode ser usado. Né? Se a gente estiver falando de reais para reais, tá? Que nem aquele caso que a gente viu agora há pouco. Quem que é o contradomínio? Contradomínio são todos os valores do y, que a gente pode usar também. E por fim, quem que é a imagem? A imagem é realmente os valores usados. Então, ó, do y foi daqui para cima. Então, essa daqui é a imagem dele. Esses conceitos a gente vai trabalhar mais para frente. Tá bom? Então, ó, deem uma olhada aqui, deem uma lida na página 12, finalzinho, o comecinho da página 13. São alguns casos também que a gente precisa saber a nomenclatura. A gente vai usar muito a nomenclatura, muito, muito, muito. Tá? E eu separei alguns exemplos que estão na parte do caderno do professor. Né? Vocês não têm acesso, mas é bacana a gente discutir. Outra função aqui, para a gente dar uma estudada. Deixa eu mudar aqui para cor vermelha. Essa é a função. E se por acaso no eixo X eu não tenho valores numéricos, como de reta real, por exemplo, de 0, 1, 2, 3, eu tenho outras coisas. Pode ser a função trigonométrica, por exemplo, que eu não tenho valores reais. Eu tenho valores em radiano. São reais, entre aspas, né? Mas a gente considera o radiano. Então aqui, ó, nesse caso, nesse exemplo, eu estou falando no lugar do x, né? Eu vou pegar aí, como esse é o modelo, e no instante ou no momento desse daqui, o que eu faço? Eu troco o x por esse. E poxa, esse tem nome, né? É θ. Eu troco o x por θ. Então, trocou. Não que assim, ele vale θ, porque e se a gente colocar isso daqui? Olha, então o x vale x mais 1. Fechou, parou. Então a gente troca naquele instante, naquela situação, para fazer uma continha, tá? Pode ser que o nosso x, a gente queira saber no momento, no instante, no ponto em que ele valha x elevado a 10 mais o seno de x dividido por 5. Fala, oh meu Deus, o que eu faço? Começa fazendo. Então, no lugar do x, troca pelo que está sendo pedido aqui, ó. X elevado a 10 mais seno de x dividido por 5. Não é que a gente vai fazer isso, tá? Só como exemplo. Beleza? Então, isso é importantíssimo. A gente hoje vai focar bastante nessas trocas, entre aspas, né? Naquele momento, o que a gente precisa. Então, para a gente começar. Primeiro exercício, que está lá no caderno do professor, é dado que, para todo x real, f de x mais x vezes f de menos 2, 2 menos x é igual a 1 mais 4x menos x quadrado. Calma, gente, é fácil. Não que é fácil, mas é tranquilão.
obtenha o valor de f de 1. Pessoal, então tá vendo onde tem x? Eu vou trocar sempre onde tem x por 1. Vamos ver o que deu? Então, ó, ficou. Aqui eu vou colocar, ó. Onde tinha x, troquei por 1. 1 mais 1 vezes 2 menos 1 dá 1, certo? Opa, eu esqueci o f. Igual a 1 mais 4 vezes 1 menos 1 ao quadrado. Então, fazendo a conta, ó, tenho 1f1, 2f, outro f1. 1 mais 1. Tenho 2 dele, então. 2 dele, então, dá quanto? Vamos somar. Primeiro potência. 1 ao quadrado dá 1. Fica positivo? Não, porque o menos não está no 1, tá? Toma cuidado com isso. Ó. O menos está aqui na fórmula. Está aqui na função. Então, fazendo a conta. Multiplicação. 4 vezes 1. 1 ao quadrado. Esse corta esse, ó. Então, o que eu tenho? Eu tenho que 2 vezes o que eu estou procurando dá 4. Esse 2, eu não quero saber 2, eu quero saber um só. Então, divide os dois lados pela metade. Em outras palavras, pega o 2 que está multiplicando, passa dividindo. Fechou? Então, o que eu tenho? Eu tenho aqui meu F1. Meu F1 é 4 dividido por 2, que dá 2. Beleza? Bora apagar ali em cima. E bora ver se a gente consegue fazer o segundo. A gente vai conseguir, tá, gente? Eu tô só falando assim, só para dar aquele tcharam, será que vamos conseguir ou não? Então eu vou trocar, ó. Aonde tem x, vou trocar por 2. Esse é o B. Ó, f de 2 mais 2 vezes f de 2 menos 2 igual... Sempre que eu colocar um parênteses aqui. Vou colocar fechado aqui. 1 mais 4 vezes 2 menos 2 ao quadrado. Beleza? Então, fazendo a conta, ó. F de 2 mais 2 vezes 2 menos 2 é 0. 1 mais 4 vezes 2, 8. Menos 2 ao quadrado é 4. Então, olha só como ficou. Ó, primeiro só copiei. 1 mais 8, 9. Menos 4, 5. A gente pensa, bom, mas não dá para resolver. Mesmo que não pediu, o que a gente vai fazer então? A gente precisa do f de 0. Vamos calcular o f de 0 aqui no cantinho. Ó. Então, aonde tem x, a gente troca por 0. F de 0 mais 0 vezes 2 menos 0 é igual a 1 mais 4 vezes 0 menos, 0 ao quadrado. Não que vai influenciar mais, porque vai ser 0, mas certo é certo. Então vamos lá, ó. F de 0. Opa, a caneta tinha sumido. Pessoal, 0 vezes qualquer coisa, zerou. Beleza? Então vai ficar igual a 1 mais 4 vezes 0, 0, menos 0. Então, ó, ficou 1 mais 0 menos 0. Ou seja, ficou 1. Olha quanto vale meu F0. Meu F de 0. Então, aqui onde tem F de 0, eu vou trocar. Ó. Fiz uma continha à parte lá no canto. Só trocando, hein, gente? Pelos instantes aqui que eu procurei. Então, ó, 2 vezes 1, 2, certo? Esse 2 que está somando, ele vai passar subtraindo. Então, quanto que vale o meu F de 2? 5 menos 2 vale 3. Então, se a gente tem um exercício desse tipo, às vezes a gente tem que fazer os Fs que não foram pedidos. Às vezes a gente vai ter que fazer exercícios tipo sisteminha, que nem esse. Ó, é dado que para todo x real não nulo, f de x mais x vezes f de 2 sobre x é igual a 6x mais 7. Pessoal, olhou isso,
Caiu uma dessa no dia do vestibular, não treme, não se desespera, olha que está dentro do parênteses e troca no x. Tá, onde tem x eu vou trocar por 1. Bora lá. Vai ficar f de 1 mais 1 vezes, nem preciso colocar 1, tá? 2 dividido por 1. 6 vezes 1, 6, mais 7, 13. Vixe Maria, não dá para responder porque tem CF2. E agora o que eu faço? O que eu faço é calcular o F2, ué. Então bora lá calcular F2. Mas não tá pedindo, mas precisa dele, ué. Para resolver, fazer o quê? Então bora fazer F2. Ó, para fazer o F2, onde tem x eu vou trocar por 2. Agora eu preciso colocar, porque não. F de 2 dividido por 2 fica 1. 6 vezes 2, 12, mais 7, 19. Então, ó, repara aqui, gente. A gente tem... Vamos colocar em ordem, ó. Vamos colocar esse em primeiro, porque tá F1. Esse em segundo. Igual a 19. Eu vou falar de um jeito que o professor de cálculo... Ó, vou apagar aqui porque ele já tá aqui trocado, tá? Eu vou falar de um jeito que o professor de cálculo me bateria. Mas a gente vai fazer aqui como se fosse um sisteminha. Repara que eu tenho o F2 aqui, ó, bonitinho. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma delas, vou pegar a primeira. E eu vou trocar o sinal de todo mundo aqui, ó. Tchan, tchan, tchan. Todo mundo tá negativo agora. Por que tá todo mundo negativo? Porque agora eu vou somar um com o outro. Então, ó. Tô devendo um desse, mas tenho 2. Fica 1 para mim. Tô devendo 1, mas tenho 1. Cortou. Foi por isso que eu deixei negativo. 19 menos 13 dá 6. É exatamente isso que precisa. É o valor de F1, que vale 6. Beleza? Então, dos exercícios que tem da apostila do professor, eu separei mais esses dois, tinham outros. Eu achei melhor não passar os outros, porque eu acho eles mais complicados do que nível de vestibular. Eu acho que eles já tendem um pouco a cálculo integral, algo que é mais... Depois que vocês passarem no vestibular, aí vocês brincam com eles, tá? E agora a gente vai para os exercícios da página 13. 13 e 14. 13 e 14. Tá, então, ó. Primeiro, mais fácil que aqueles que a gente estava fazendo, tá? Dado que f de x é igual a x ao quadrado menos 3x para todo x real, obtenha os valores numéricos de, primeiro, f de 10. Então, tá vendo onde está x? Eu vou trocar por 10. Então, eu vou fazer o seguinte, a partir de agora, o que eu não trocar, eu vou deixar de cor preta. Então, fica f de 10, daqui a pouco eu coloco ele em roxo também. Ó. Então ficou, onde tinha x eu troquei por 10, ó. Beleza? Bora fazer conta agora então. Quanto que vai ficar o f de 10? 10 ao quadrado é 10 vezes 10. 3 vezes 10. Ou seja, meu f de 10 é igual a 70. Se meu x vale 10, meu y vale 70 nessa função. Beleza? B. F de 10 mais f de 4. 4 ou 10 já tem, ó, 70. Bora calcular então do 4. Então, onde tem 4, onde tem x, desculpa, eu vou trocar por 4. Eu vou trocar na cor verde. Então, trocando. Fazendo a conta. 4 ao quadrado. 3 vezes 4. 16 menos 12. Olha que bonitinho esse daqui, ó. O x vale 4 e o y também vale 4. Beleza? Pessoal, repara uma coisa agora, ó. Ele está pedindo para somar os dois. Então, quando eu somo f de 10 mais f de 4, do 4, né? Então, eu vou trocar 70 mais 4 dá 74. Beleza? Mesma coisa esse daqui.
Não. Quanto que é 10 mais 4? 14. Isso, 14. Então, no lugar do x, eu vou colocar 14. Então, vai ficar 14 menos 3 vezes 14. Agora, vamos lá usar a cor preta para o resto. Então, 14 ao quadrado. Bora lá fazer a continha para chegar no 196. Ó. 4 vezes 14, 16. Sobe 1. Aqui, 14. Ó. Não tenham vergonha, hein? Uma outra conta dessa daí a gente não vai saber de cabeça, não. 3 vezes 14, 3 vezes 10, 30, 3 vezes 14, 3 vezes 4, 12. Juntou os dois dá 42. Então, meu f de 14, subtrai um do outro, 4, 5, 1. Dá 154, ó. Bem diferente, hein? Então, uma coisa não é igual a outra, tá? E na letra D, f de 1 menos f de 2. Então, vamos fazer aqui assim, ó, já direto. Só estou fazendo aqui uma parte para ficar escuro. Vamos usar o azul claro para 1. Então, onde tem 1, a gente vai trocar por um azul claro. Aonde tem 2, a gente vai trocar por laranja. Esse barulho estranho, se der para ouvir, é a minha cachorra se coçando aqui. Ficou brincando hoje de rolar lá no quintal, aí, ó. Né, Hannah? Então, ó, fazendo aqui a conta. 1 ao quadrado, 1. Menos 3 vezes 1, que dá 3. Dá 3. 1 menos 3, menos 2. Menos, fazendo a conta aqui. 2 ao quadrado, 4. Menos 3 vezes 2 dá 6. 4 menos 6 dá menos 2. Menos antes de um parênteses ou de uma chave, ele muda o sinal de todo mundo, certo? Então, como que fica? Menos, menos, fica mais. E um cancelou no outro, ficou 0. Podia fazer o de 1, depois o do 2 e subtrair? Poderia, também. Tá aí, tanto faz, você que escolhe. Então, esse primeiro, trocamos valores na função, vimos quanto deu cada cálculo. No segundo, é dado que f de x é igual a 2x mais b, em que b é uma constante, ou seja, é um valor, tá? E ó, tem uma informação. O f de 3 é igual a 12. Pessoal, o que eu posso fazer então? Ó, tá vendo onde está essa parte, f de x? Ele é como se fosse a resposta, né? De cada ponto que a gente procura. Então a resposta é 12. Vou trocar f de x por 12. E ó, igual a 2. Tá vendo onde está o x? Onde está o x? Eu vou trocar por 3. Lembra que sempre quem está dentro do parênteses aqui a gente fala f de x e tal? Então, trocou, que aí a gente vai saber o b, quanto que ele vale. Ó, aqui 12. 2 vezes 3, 6. 6 está somando. 6 vai passar então subtraindo. 12 menos 6. Esse é o valor do b, ó. 6. Beleza? Então agora ele quer o quê? Ele quer o f do 12. Então, ó. Daqui a pouco eu troco o 12 por uma cor bem legal. Lembra que o b vale 6? Então vamos trocar ele por roxo. E fazer a conta agora. Ó. 2 vezes 12, 24. Mais 6 é 30. Então, passo a passo, o que a gente fez? Com a primeira informação, isso é um ponto, tá, pessoal? O que significa esse ponto? O x, naquele ponto ali, o x está valendo 3 e o y está valendo 12. Então, troquei. Onde está f de x, que é a mesma coisa do que y, coisa que a gente viu lá no comecinho da aula, troquei por 12. Onde tem x, que é o que está aqui dentro, troquei por 3. Tá? Qualquer coisa, restart e siga as cores. Fechou? Bora pro próximo. O próximo já vai cair num sisteminha também.
Seja f de x igual a x mais b, em que a e b são valores constantes. Ó. Isso daí cai muito em vestibular, tá? Tais que f de 1 é igual a 5 e f de 2 é igual a 8. Qual é o valor numérico de a elevado a b? Pessoal, então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o primeiro, aonde tem x, a gente vai trocar por 1. E aonde tem a resposta, o f de x, a gente vai trocar por 5. Então como que vai ficar? Vai ficar 5 é igual a vezes 1, nem preciso pôr, tá? Mais b. Vou pôr só para daqui a pouco perguntar, cadê o 1? Porque o mais importante do que a multiplicação é ver para onde cada um foi. Eu vou fazer a mesma coisa aqui no segundo. Então, ó, no lugar do fx eu vou trocar por 8. E no lugar do x eu vou trocar por 2. Então, como que vai ficar? Vou colocar já até aqui embaixo, tá? 8 é igual a vezes mais b. E aqui vai ser a vezes 2. Então, ó, pessoal, tem um sistema. Resolvendo isso, eu chego em alguma das duas letras. Depois eu vou buscar outra, beleza? Repara que o B, ó, tá da hora já, porque ele tá positivo nos dois, ele tem o mesmo número na frente. O que eu vou fazer então com o B? Eu vou pegar, eu vou deixar ele negativo. Só que se eu deixo ele negativo, eu tenho que deixar todo mundo negativo. Da linha dele, tá? É multiplicar todo mundo por menos 1. Posso fazer isso? Devo. Bora para essa parte numérica. Estou devendo 5, mas tem 8, agora a gente vai somar uma linha com a outra. Que nem sisteminha. Menos 5 mais 8, 3 positivo. Parte A. Estou devendo 1, mas tenho 2. Ainda fica 1. Parte B. Menos B mais B cortou. Então, ó, já me dá a resposta do A certinho. O A vale 3. Beleza? Bora pegar essa daqui então, ó, e trocar? Como que era ela antes de ficar negativa? Era assim, não era? Então, no lugar do A, a gente vai trocar por 3. Por que por 3? Porque foi a continha que a gente chegou. Então, onde tinha A aqui, troquei por 3. Pega esse 3, manda lá para o outro lado. Estava somando, passou subtraindo. 5 menos 3, 2. Então, tem meu valor do A, tem meu valor do B. Acabou? Não, porque eu tenho que fazer essa potência. Então, a potência é A sobre B, ou seja, 3 sobre 2. Isso é igual a 9. Então, esse exercício era sobre isso. Quando a gente tem algumas constantes aí no meio da função e a gente tem 2 pontos ou mais até, a gente monta um sisteminha. Geralmente esse é o caminho mais rápido. Pode ter alguma outra exceção, depois a gente vai estudar alguns casos, tá bom? Quarto exercício, função composta. Função composta, gente, eu vou até explicar mais devagar. O EG de Goiás, o gráfico das funções y é igual a f de x e y é igual a g de x. Ou seja, é o gráfico de f de x e g de x, fechou? É mostrado da seguinte figura. Então aqui estão as figuras. De acordo com o gráfico, verifica-se que o valor de g de f de 2 mais f de g de 0 é... Pessoal, vamos analisar assim, ó, sem medo, coração aberto, falando, eu consigo. Ó. Qual que é o segredo desse? O segredo desse é você literalmente vai parecer tipo uma... assim, vai ser uma cebola, tipo de dentro para fora. Se bem que a cebola é o contrário, né? Mas tudo bem. Tá? Eu não sei nem porque eu falei cebola. Eu nunca tinha usado esse exemplo besta. Quando é assim, gente, ó, olha aqui para dentro, ó. Olha para dentro da função. Você é o psicólogo da função. Então, o que está escrito aqui, ó? F de 2. Então, bora pegar o F. Ó. O F não é essa, o F é essa daqui. Uhul, então essa daqui vai ser meu F, ó. Fechou?
O que ele está perguntando? Está dentro do parênteses, ou seja, é o x. E o x igual a 2? Olha só, o x igual a 2 está aqui. Qual que é o valor do y? 0. Então, no lugar de f de 2, quanto que vale f de 2? 0. Então, olha que coisa mais linda. Eu troquei. Eu vi quanto valia o f de 2 e troquei por 0. E então, agora o que eu vou fazer? Eu vou aqui no x igual a 0. Acho o g. O g é essa daqui que não é a pontilhada, é outra. Onde que ele está passando? Ele está passando no menos 2. Então, é isso que ele vale. Menos 2. Então, toda essa parte aqui que está em vermelho, menos 2. Mais... Vamos agora esse outro, vamos fazer ele em verde. Vamos lá ser o psicólogo dele. F de G de 0. Então, o que a gente vai começar? A gente vai começar com um amiguinho que a gente acabou de verificar o que acontece. Então, pegando o G de 0. G de 0 a gente acabou de ver que é menos 2. Então, troquei aqui por menos 2. Certo? Então, bora aqui. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar o F de menos 2. Vamos achar o X aqui. Menos 2 está aqui. Na pontilhada, quando ela está aqui, o Y vale 0. Essa parte que está em verde é 0. Como que a gente faz? Lê primeiro o que está dentro do parênteses, digamos, maior. Acha qual que é o valor do Y dele. E depois vê o que aconteceu e procura esse ponto que sobrou. Tá bom? Então, fazendo a conta, menos 2 mais 0 dá menos 2. E essa é a alternativa certa. Alternativa A. Então, recapitulando rapidão. G de f de 2. Começa f de 2. Vai lá, então, na função f, ponto 2. Vê qual que é o valor do y que você vai trocar para ele. Então, no ponto 2, o y valeu 0. Então, tira isso e coloca 0. Agora vai lá na função g, que é a riscada. Vai lá no x igual a 0. Onde que ela está passando? Está passando no menos 2. Era isso que ele estava perguntando. Próximo. F de g de 0. Então, vai de novo lá no 0. Função g. Está aqui, menos 2. Ele está perguntando o quê? Na função f, pega o x no menos 2, que está aqui. Vê quanto que dá. Deu 0. Somou os 2, menos 2. Essa é a resposta. E bora lá. Quinto exercício. Deixa eu arrumar a figura. Viu? Magicamente foi arrumada. Eu odeio quando eu esqueço de arrumar a figura, mas acontece. Na figura temos um esboço do gráfico da função dada por f de x igual a x mais 1 vezes 1 mais raiz de x mais 1 vezes raiz de 5 menos x sobre x mais 1. Então, fica desse jeito aqui. Primeira coisa, gente, repara aqui que tem uma bolinha aberta, sem preencher. Por que ela está aberta? Porque esse número não entra. Por que esse número não entra? Ele não entra porque se eu trocar aqui por menos 1, vai dar 0 embaixo. Divisão por 0 é a décima, é o 11º mandamento, né? Não dividirás por 0 em hipótese alguma. Então, não pode dividir por 0. Então, vamos começar aqui, respondendo. Qual que é o domínio do f? O que é o domínio? Quais são os valores de x que a gente pode usar, então? Repara uma coisa, vou até mudar aqui a cor para vermelho. Repara que, esse daqui a gente não pega. Esse sim. Então, a bolinha aberta, bolinha fechada. É tudo isso daqui, Como que eu represento isso? O jeito mais bacaninha é responder por chaves, Vai ser do menos 1 até o 5. O 5 entra, então deixo a chave, ele dentro da chave. O menos 1 não, então deixo a chave fechada. Lembra disso? Quando não entra, chavinha fechada. Quando entra, chavinha aberta. Se for do infinito, se for infinito negativo, fica fechado para ele. Se for o positivo, também. Beleza? Então, só lembrando esses dois conceitos que a gente precisa. Deu o conjunto imagem de f.
Então, qual que é a imagem? A imagem são todos os valores de y que a gente usa. Então, ó, ele está usando da onde? Daqui até aqui, ó. E repara, tem bolinha aqui, mas aqui não tem bolinha, mas é um ponto que pertence. Então, ele vai da onde? Ele vai do 1 até o 4. Beleza? Então agora, ó, complete a tabela. Então vamos lá, x é igual a menos 1. Pessoal, a gente acabou de ver que se trocar aqui por menos 1, ó, vamos trocar só para ver o que acontece. Ó, eu não vou preencher a parte de cima, só vou preencher a parte de baixo. Isso deu 0. E se dividiu por 0, e a gente está falando de reais, né, quando não está falando nada, considera real. Então isso não existe. A gente pode colocar um ezinho aqui que de não existe. E quando ele vale 0, dá para olhar aqui no gráfico? Ó, tá cortando no 3 e alguma coisa. Então, bora fazer conta. Onde tem x, vamos trocar por 0. Então já vamos estar fazendo contas diretas, tá? 0 mais 1, nem precisava pôr. 1 mais raiz de 0 mais 1, raiz de 5 menos 0. Dividido por 0 mais 1. Esse menos 1 aqui eu já posso até cortar, que ele já foi usado. Então, não precisa pôr esses 1. Raiz de 1 também não. Ficou 1 mais raiz de 5. Raiz de 5 é 2 quebradinho, mais 1 dá 3 quebradinho, que é exatamente o que está aqui. Tá bom? Bora pro f de 2. F de 2 está aqui, ó. X vale 2, o y vale 4. Mas bora fazer conta porque a gente está no momento de explicação. Então vamos só ver se dá certo. 2 mais 1, 3. 1 mais raiz de 4 vezes 5 menos 2 dá 3. Então, o professor só deu uma confundida aqui, porque 2 mais 1 não são 4, é 3. Eu não sei porque eu falei 4 naquela hora. Então, a primeira coisa, aqui um corta o outro. Fechou? Então, quem que sobrou? Sobrou só aqui dentro. 1 mais. Raiz de 3 vezes a raiz de 3 é a raiz de 9, que dá 3. Então, deu certinho. E, por fim, o f de 5 está aqui. Vai valer 1. Fazendo a conta para confirmar. 5 mais 1. Ou mais. 5 mais 1. 6. Vezes 5 menos 5, 0. Sobre 5 mais 1, 6 também. Cortou. Raiz de 0, 0. Qualquer coisa vezes 0, 0. Sobrou 1 mesmo, ó. Confirmado. Fechou? Então, ó, domínio que está em vermelho aqui. Toma cuidado que a bolinha não... Se algo não pertence, então deixa ela aberta. A partir dele, qualquer outro valor. Então, é por isso que a gente marca em colchete. Fechou? Tem exercício de vestibular. Às vezes não é dado com um gráfico tão bonitinho. Às vezes é só dado como essa situação aqui, ó. Aí você já tem que ver o que não pode e o que não pode. Dividir por 0 ou raiz negativa. Então você já faz a continha. É por isso, inclusive, que não tem outros valores, tá? E se tivesse 6? Por que não tem nada no 6? Troca aqui 6, ó. Fica 5 menos 6 dá menos 1. Raiz de menos 1, como a gente está falando em reais, não tem. Tá? Então por isso que é nesse intervalo que a gente está trabalhando. Último de hoje. Na figura temos esboços dos gráficos das funções dadas por f de x igual a x, essa que está reta, e g de x igual a 2 menos 2 elevado a x. Então, ó, se a gente multiplicar um com o outro, quando vai dar zero? A gente não vai multiplicar um com o outro, tá? A gente vai analisar o gráfico. Então, ó, quando dá zero? Pessoal, uma multiplicação dá zero quando um deles é zero, ou quando, o outro, quando os dois são zero, ou quando o segundo é zero. E quando que a gente tem uma função
igual a zero. A gente tem uma função igual a zero quando ela corta o eixo x. Então, ó, vou fazer aqui as duas marcações de quando vai dar zero. Aqui e aqui. Então, quando eu passo pelo menos 1, a função f de x, ela vai estar zero. Então, essa é uma resposta. E a outra? No 1, porque a função g de x, quando passa aqui, zera também. Tanto que o nome dela pode ser raízes ou zero da função. Exatamente por isso. Então, esses dois casos, a gente tem igual a zero. Beleza? Vamos analisar aqui, ó. Antes disso, pessoal, vamos analisar ela inteira? Não, vamos analisar cada caso. Lá ia eu inventar. Então, quando uma função vezes a outra dá menor que zero. Pessoal, vamos trocar menor que zero por negativo? Na multiplicação, quando dá negativo, ou quando uma é positiva e a outra é negativa, ou o contrário. Então, ó, vamos analisar esse caso aqui, ó. Esse verde. Quando o f de x está positivo, f de x é essa, ó. Quando ela é positiva, olha pelo valor de y, hein? Quando ela está para cima do zero, ela é positiva. Então, ó, aqui ela é positiva. Fechou? Quando que ela é positiva? Ó, vou fazer em verde aqui, ó. A partir daqui. E para cá, ó, vou fazer essa como f de x, que a gente já deixa uma análise só. E para cá, ó, ela tá para baixo, tá vendo? Do y. Do zero do y. Então, para cá, ela é sempre negativa. Deixa eu fazer com outro verde o g de x, ó. O g de x, o que que acontece? Esse pedaço aqui, ó. Até chegar aqui, ela tá para cima, ela tá positiva. A partir daqui ela fica negativa, ela fica para baixo, tá vendo? A gente vai analisar isso. Vamos analisar com marca-texto aqui, que aí fica fácil de enxergar. Então tá pedindo aqui, ó. Quando a primeira é positiva e a segunda é negativa. É a partir daqui, ó. Ou quando a primeira é negativa e a segunda é positiva. Primeira, cadê? Opa, tá aí. Primeira negativa, segunda positiva, ó. Então, nesses intervalos que estão em amarelo, é minha resposta da B. Como que eu posso responder isso, então? Opa, não vamos responder de marca-texto, vamos responder de caneta. Então, eu posso responder que é x. Ó, repara que ele é quando é menor a q menos 1. Ele é quando é menor que menos 1 ou quando o x é maior que 1. Nesses dois casos, que estão em amarelo. E agora, ó, vamos deixar em azul claro. Quando que eu tenho uma multiplicação ficar positiva? Ou quando os dois são mais, ou quando os dois são menos. Repara que não tem nenhum momento que as duas ficam negativas, ó, ao mesmo tempo. Só tem um momento que elas ficam positivas, ó, que é essa daqui. Então essa é a resposta. Nossa resposta, então, dessa última é quando o x está entre menos 1 e 1. Como que eu respondo isso? Assim, ó. O x é maior que o menos 1, o x é menor que 1. Então essa daí é a situação. Beleza? Pessoal, estuda. Qualquer coisa volta. Qualquer dúvida deixa aí uma mensagem. Tá? Estuda muito, 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 muito. Abraço, valeu.